Ora bem, o meu nome é Nivaldo Brito, é um prazer estar aqui a falar convosco. Espero que todos estejam bem. Vou falar aqui do assunto muito importante, extremamente importante, que é o aborto. Este assunto, aborto, tem dado muitas controvérsias, tem sido objeto de muita discussão, guerras acesas em muitas sociedades. Por isso, eu vou considerar aqui o aborto segundo a Bíblia, do ponto de vista de Deus. Não é? O que é que a própria palavra de Deus diz sobre o aborto? Então podemos dizer assim que o aborto é a expulsão de um embrião ou de um feto antes de poder viver sozinho. No uso comum da palavra, costuma-se fazer a distinção entre o abortamento induzido e o abortamento espontâneo, sendo o primeiro definido como esvaziamento deliberado e induzido de um útero em estado de gravidez, e o segundo considerado a interrupção acidental e inevitável da gravidez. Portanto, tanto o induzido e o acidental. A Bíblia não faz distinção entre o aborto induzido e o aborto espontâneo. Ali, os termos são usados no sentido mais amplo e intercambiável. É interessante que, os hebreus não dizem aborto, como nós dizemos aborto. Até que no alfabeto hebraico não tem vogais. É só consoantes, não é? Então, qual é a palavra que traduzida para o português se traduz aborto? É a palavra hebraica shaká, significando sofrer aborto. Vamos ver. Na Bíblia, Êxodo, gostaria de convidar a ler, Êxodo 23. Êxodo 23 e o versículo 26. Vamos ver aqui, 23 a 26. Então diz assim: na tua terra as mulheres sofrerão aborto. Aliás, na tua terra as mulheres não sofrerão aborto, nem serão estéreis, e eu irei dar-te uma vida longa. Então aqui Deus está a falar do povo de Israel, se fossem obedientes a Deus, não é? Quando eles tivessem que ocupar a terra prometida, como aqui diz, as mulheres não sofrerão aborto. E essa palavra hebraica para aborto é shaká. Então aqui diz não sofrerão aborto. Ou seja, o aborto, a mulher pode sofrer aborto. Pode sofrer aborto, segundo o sentido bíblico. Mas neste caso específico, Deus diz que as mulheres não iriam sofrer aborto. A palavra shaká tem este sentido. E também é também invertida por privar de algo. Por exemplo, a palavra aborto, esta mesma palavra shaká, está em Deuteronômio. Vamos lá ver, Deuteronômio, capítulo 32. Capítulo 32, versículo 25. Então diz assim. Então aqui Deus está a falar do povo de Israel, não é? Das bênçãos e da luta com os seus inimigos. Então diz assim: do lado de fora, a espada matará os seus filhos,
Do lado de dentro haverá pavor para o rapaz e para a rapariga, para a criança e para o homem de cabelos brancos. Então, a mesma palavra shaká, que era usada em Êxodo 23, 26, também está aqui usada em Deuteronômio 32, 25, que fala matará os seus filhos. Usou essa palavra shaká, quer dizer aborto. Ou seja, aborto significa privar, ser privado dos seus filhos. Este é o sentido. Porque na língua portuguesa, portanto, este é a correspondência para a língua, da raiz da palavra da língua hebraica. Shaká significa aborto, tem o sentido de estar privado dos seus filhos. Como que o texto diz, né? Do lado de fora a espada matará os filhos e do lado de dentro haverá pavor para o rapaz e para a rapariga. Então a palavra aqui, matará os seus filhos, é shaká. Ou seja, a pessoa fica privada do seu filho. Tem este sentido de, corresponde à palavra portuguesa aborto. Não sei se está a fazer entender, espero que sim. Também podemos ler em Levítico, usa um outro sentido, Levítico, Juízes, Samuel, aí onde é que está o Levítico? Êxodo, Levítico e antes Deuteronômio. Levítico, está aqui. Levítico número 26, capítulo 26, versículos 22. Então diz assim, 26, 22. Vou enviar-vos animais selvagens que vos deixarão sem filhos. Acabarão com os vossos animais domésticos e reduzirão a vossa população e as vossas estradas ficarão desertas. Vou enviar animais domésticos, animais selvagens, que vos deixarão sem filhos. Ou seja, os animais selvagens iam matar os seus filhos e eles iam ficar sem filhos. Então este é o sentido. A palavra é shaká, que significa estar privado de filhos. Também que é aborto. Corresponde à palavra portuguesa aborto. Estar privado de filho, quer dizer, uma mãe que faz um aborto, ele fica privado do seu filho. Ou seja, o filho morre e fica sem filho. Está grávida, perde o filho, fica privado de filho, né? Este é o sentido da palavra shaká. É o termo que a Bíblia usa. De modo que a palavra hebraica yotzet, vertida por aborto, no Salmo 144, 14, deriva de uma raiz que significa sair. Não é? Outro sentido também que a Bíblia dá. O primeiro sentido era ficar privado, não é? Ficar privado. E este outro sentido é sair. Vamos ver. Salmo 144. Neste momento estamos simplesmente a falar da origem etimológica da palavra, só. Salmo 144. Muito bem, Salmo 144. E o verso 14. Então diz assim, 144, 14 diz assim: as nossas vacas prenhas não sofrerão acidentes, nem abortos. Não haverá gritos de aflição nas nossas praças. Então aqui fala que as nossas vacas prenhas não sofrerão acidentes nem aborto. Ou seja, uma vaca podia abortar a cria.
o filho. Ou seja, que tem um sentido de sair. Se a vaca sofresse um acidente e o filho da vaca sair de dentro dela devido ao acidente, este é o sentido de aborto. Então que o filho ou o bebê sai da mãe e sai sem vida. Sai sem vida. Este é o sentido da palavra também. Yotset, palavra hebraica. Assim como também a palavra shakas era sofrer aborto, privar. A pessoa sofre aborto, a mulher sofre o aborto, que tinha o sentido de privar de filho, ficar sem filho. E depois há outro sentido de sair, o filho sair do filho. O filho sair do útero morto, assim, tem o sentido de aborto. Podemos fazer uma breve comparação, ainda mais com Gênesis. Este é um estudo mais para dar o sentido da palavra. Não é? Gênesis 27:30. 27:30. Então, está a falar do evento entre Jacó e Esaú. Diz assim, aliás, Jacó e Esaú, sim. Assim que Isaac acabou de abençoar Jacó, ainda mal Jacó tinha saído da presença do seu pai, Isaac, seu irmão, o seu irmão Esaú voltou da caça. Então o ponto aqui é, assim que Isaac acabou de abençoar Jacó, ainda mal Jacó tinha saído da presença do seu pai, Jacó saiu da presença de seu pai, então a Bíblia usa este termo, Yotset, sair da presença de. É a origem desta palavra que é traduzido para aborto. Então isso significa que quando uma mulher faz aborto, o filho sai da presença da mulher. Sai do seu útero. Morto. Neste caso, morto. Então, o filho sai da presença da mãe. De modo que muitos versículos mostram qual é o ponto de vista de Deus sobre a vida humana, incluindo a de um bebê que ainda não nasceu. Portanto, este é o ponto de vista da Bíblia com respeito ao sentido da palavra aborto. Muito bem. A vida, podemos dizer, a vida é um presente de Deus. Sabemos que a vida não pertence a nós mesmos, por isso ela tem que ser respeitada.